Se você é do Sul, se você é de São Paulo, Minas Gerais, se você é dessa ala aqui, se você é dessa região, onde, né, do Goiás para cá, ali, Tocantins para cá, vamos ajudar, Tocantins para cá, é uma realidade. Agora, se você é do Maranhão e votou no Lula, você merece o que vive, porque você vê que eu nem toco no assunto do nome desse homem, mas quando já, como você falou, quando eu coloquei o pé no Maranhão pela primeira vez, que eu fui pregar, acho que uns 8 anos atrás, que eu pensei, o Nordeste deve ser, né? Porque esse homem endeusado lá, graças a Deus hoje, as próprias eleições de 24, que foi em Fortaleza, que ficou ali, né? Quase que o menino levou, se o nome dele agora, quase que o André levou, e outras cidades significativas no Ceará que eles perderam. Então eles sabem que está acabando o reinado da mentira, mas você que é do Maranhão, você que é do extremo do Maranhão, porque eu conheço o Maranhão, eu conheço a cidade do Maranhão que não tem uma rua de asfalto. Eu conheço esse lugar uma vez que eu fui com a minha esposa, a única vez que ela foi comigo, que eu queria mostrar para ela, que eles nos levaram em Centro Guilherme. Eles nos levaram numa casa de uma mulher simples que não tinha piso. Chão batido. Chão batido, nós entramos ali, sentamos, e ela colocou um peixe assim, 4 pedaços de peixe assim, com a pastinha de água assim, a minha esposa, o que eu faço? Eu falei, pega o peixe e come. Então nós temos estrutura para enfrentar isso. Pega o peixe e come. Né? Mas aquele lugar é assim por causa do quê? Por causa dos políticos. Já que você tocou no assunto. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. É que você citou Maranhão, já me deu indignação, irmão. Bateu? Quando você fez aquelas agendas pra mim e eu saí naquelas vans, estradas esburacadas, eu não quis nem voltar mais. Mas continua que você tava falando do Maranhão lá. Eu vou contar algo aqui e nós retomamos. 30 segundos. Eu não estou generalizando, tá? Porque eu tenho agenda lá no Nordeste. Lembrou, né, irmão? Lembrou. Mas essa fase já passou. Eu acredito que já passou. Mas o nordestino, ele era tão cego pelo Lula, que eu vou lhe contar algo que você só vai acreditar porque você me conhece. Eu estava dentro de uma van no período da pandemia. E o Lula estava na cadeia. Estava preso. Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, me sinal. Bem aqui do ladinho. Bem pertinho. E o Léo ia visitar ele lá. O Léo ia visitar ele. Ia fazer vigília. De orações para Deus perdoar ele. Para Deus livrar, tirar ele da cadeia. Meu Deus. Aí... E eu estava dentro de uma van. E a gente mandando que está assistindo aqui. Eu estava dentro de uma van. E aí eu tenho um costume, se é meu, não sei, talvez pudesse melhorar. Se eu estou numa roda onde eu acho o assunto muito extremo ou de muita ignorância, que eu tenho a informação para desequilibrar, para trazer clareza, esclarecimento, mas eu vejo muito pico de ignorância, eu não consigo entrar. Por exemplo, alguém sentar aqui e falar, Jesus está voltando, esse negócio de comprar carro para casa, que Deus, eu já não consigo entrar, eu já acho um extremo de ignorância tão absurdo que eu me sinto incapaz de entrar. Eu tenho argumento e material humano para apresentar, mas eu não consigo. E eu estava dentro daquela van e eles debatendo, porque o Bolsonaro estava dando R$600 de auxílio, né? E a gente sabe que ele queria dar 300 para casa que tivesse mais filhos e tal, ia acabar dando 600, mas ele queria fazer com que muitos, como fizeram, não tirasse dinheiro ilegal do governo. E, enfim, naquela discussão, Bolsonaro e o governo Bolsonaro, o governo federal estava dando R$600 e eu dentro da van. Aí conversas absurdas aqui, outras boas, né, o contexto nordestino dentro da van, mas tinha um bolsonarista ali, outro mais ou menos, e mais o clã ali em si, lulista e tal. Aí uma senhora quieta, né? Aí eu olhei para ela e falei assim, alguém sensato aqui nessa van. Não é só eu. Eu e essa senhora aqui, nós estamos dando exemplo. Essa mulher é um exemplo. Daquela pouco ela falou, posso falar? Eu falei, agora vem a palavra de sabedoria. Vai equilibrar tudo. Eu nem precisei falar. Vocês não sabem, mas eu sei. Quem está dando esses R$600 é o Lula de dentro da cadeia. Sério? Aí eu falei, quase que eu fiz igual o Didi. Eu falei, cara, a única que eu achei que ia salvar é a pior. Ou seja, eles eram tão ignorantes com a cegueira do populismo que ele criou para o Nordeste, que eles achavam que eram felizes no pingo que ele servia, na migalha que ele estendia. É que é uma seita, né? E as pessoas acabam seguindo cegamente.
A esquerda se tornou uma seita no Brasil. O lulismo se tornou uma seita no Brasil. O que é uma seita? Todo mundo pode dizer que está errado, mostrar, mas a pessoa continua seguindo cegamente. Irmão, Henrique Cristo, ele tem adeptos, tem fiéis, tem aquelas mulheres, pô, que saem seguindo. O Henrique, velho. O Henrique. Cristo, cara. Tem seita. O Lula, irmão, o Lula. Assim, É muito do que você deu exemplo da tua infância, né? Sim. Lá atrás não tinha nada, daí chegaram com um pouco que o pessoal podia ser muito e acabou criando tudo isso. Né? Mas é a mesma coisa da história de Hitler. Certo dia, o Hitler está com seus agregados, associados, trabalhadores lá, e aí ele pega um frango na mão e começa a despená-lo. Despena o frango todo. O frango fica todo ensanguentado. Aí ele pega uma sacola de milho, e aí vai colocando os punhados de milho no chão, faz como se fosse uma trilha. Aí depois pega o frango que estava em suas mãos e leva à distância aonde estava o início da trilha de milho. E aí ele chegou para os seus associados e disse assim: sabe como você consegue liderar e ter o povo e a massa com você? É desse jeito. Você tira a sua dignidade, você tira tudo o que eles têm, tudo. Deixa eles totalmente na miséria. De repente você só vai oferecendo aquilo que ele necessita, que é migalhas de milhos, e mostra da onde está vindo, que era ele que estava com milhos nas mãos. Aí, de repente, vem o frango comendo os milhos e vem comendo a mão de Hitler. Ou seja, o PT ele faz isso. Ele tira a dignidade, tira a moral do povo, deixa o povo na miséria, na pobreza, aí dá benefícios, auxílios, para que o povo continue escravo do governo e escravo dessa seita miserável. Eu não sei se alguém já veio aqui. Se não veio, para quem não sabe, eu já fui assessor parlamentar, gostava de política, amei política, amo política. E só não saí vereador, repito, mais uma vez, ou deputado, repito, porque minha esposa nunca apoiou esse projeto. E eu entendo que aquilo que a nossa esposa não apoia, naufraga. Acho que você pensa igual também. Então, mas eu sempre amei essa área. Então, tudo que você perguntar que aconteceu ontem, eu vou te dizer. Só se for algo muito sumário, assim, muito distante. Mas eu vou te dizer. De maneira que, talvez, não sei se vier alguém aqui para dar um pano de fundo político, como eu vou dar aqui, talvez, nesses 30 segundos, 1 minuto, que eu vou dar aqui agora. Vai ser igual pregador, né? 30 segundos, 1 minuto. É porque senão a gente explora um assunto aí, de repente, eu vou terminar, e não termina. Já estou terminando, né? Vai lá. Mas aonde foi que se criou a lenda Lula populismo? E muita gente não sabe explicar. Muita gente me pergunta como que eu tenho amizade com, por exemplo, o pastor Francisco, que é também seu amigo, é nosso amigo, é amigo de muitos pregadores, e ele é Lula. Sindicalista. Ele é sindicalista. Quando eu falo que ele é Lula, aí fica meio assim. Quando eu falo que ele é sindicalista, aí já muita gente perguntou como é que você fala que ele é crente, que ele é isso, que ele é aquilo outro. A minha resposta é uma só. Eu falei, olha, a Bíblia diz que você conhece as árvores pelos frutos, né? Eu vou dar uma explicação significativa do pastor, antes de dar o pano de fundo político aqui. Primeiro, o pastor Francisco acredita 100%. Eu penso que ele já está se desequilibrando. Mas ele ainda tem 70% ali. Ele já foi liberto 90%, pastor Francisco. Foi liberto 90%. Jesus está fazendo a obra para libertar mais 10% agora e tu se livrar. Como o Lula está caindo, já está nas últimas também os seus 10%. Mas brincadeira à parte, o pastor Francisco acredita no que ele viu. Então é o que eu vou falar aqui do pano de fundo. Ele acredita no que ele viu, como aquele Lula que defendia os pobres, defendia isso, porque o pastor Francisco, como muitos, e meu pai, muitos que vieram da classe pobre e tiveram a oportunidade no Lula 1, que é chamado, né, que agora é Lula 3, no governo Lula 1. Então ele acreditou naquela fala, naquela onda, surfou também, como muita gente surfou na do Bolsonaro, surfou naquela fala do Lula, naquelas ações populistas, e eu já vou explicar também, e isso até hoje soa como verdade para ele. Então eu sempre explico, o Lula é a mentira das verdades do pastor Francisco.
Por quê? Porque o pastor Francisco é um presidente sindicalista, ele poderia ter caminhonete, ele poderia ter carro, você conhece ele ajuda os pregadores. Sim. Ninguém faz o que aquele cara faz, é algo extraordinário. Ele busca pregador no aeroporto, ele vai, ele ajuda financeiramente. Então, ele é esse assistencialismo verdadeiro da mentira que o Lula é hoje, que o Lula é uma mentira. E todas as vezes que o pastor Francisco quer falar algo assim ou outro, hoje ele não consegue falar, porque tá difícil para falar, né? Ele não consegue. Não consegue. Não tem como. Mas quando ele viu algum movimento positivo que ele tentou falar, eu me calei, porque por respeito a ele. Porque ele vive uma verdade da mentira que é o Lula. Ele vive um sofisma. Isso Meia verdade. Né? Meia verdade. Então, como é que explica Lula? Eu vou explicar. Fernando Henrique Cardoso assume o país com 912 de juros, de inflação. Porque veio daqueles desmandos do Itamar Franco, que tentou arrumar do impeachment do Collor. Né? Qual foi a mil e poucos, enfim. O Fernando Henrique pegou a 912 e trouxe para 13. Então teve o quê? Correção fiscal no país. O Brasil, escute bem, o Brasil pegou 912, trouxe para 13 e toda a correção fiscal do Brasil, o Fernando Henrique fez e os padrões, a ação fiscal de entrada de instituição privada, seja o que for, ficou 0 a 0. Quando o Lula assume, o Brasil não tinha nada, mas não devia nada. O que ele fez? Ele pegou os limites, fez um acordo com os bancos e liberou crédito. Primeira vez que o brasileiro viu crédito. Então, quem nunca teve carro teve, quem nunca podia viajar, viajou. Isso aconteceu. Só que foram movimentos criados no governo Fernando Henrique. E eu provo. O Bolsa do Lula era o Bolsa Escola. O Luz do Campo, para todos, é o Luz do Campo. Então, ele só mudou o nome porque ele é populista. Você viu que o Bolsonaro veio para a eleição e ele não usou nada, Pix, não usou nada, não fez nada. Ele nem pagou a televisão uns 4 anos. Já o Lula potencializa o nome dele. Chora numa entrega de casa que o Bolsonaro e o Zema mandam entregar, deixa eles entrar lá. E ele vai lá e pega na mão da tiazinha. Chora. Ele é populista. Então, essa ideia se criou no Nordeste. Porém, no Lula 2, ele viu que dava para ficar no poder e criou o quê? Chamado, a Lava Jato expôs isso, criou um nome chamado Projeto de Poder. Qual o Projeto de Poder? Vou tomar a América Latina e vou colocar o socialismo. Tem vídeo no YouTube, só assistir. O que ele fez? Foro de São Paulo, criou, né? isso, criou o Foro de São Paulo. Para quem entende, criou o Foro de São Paulo. Com o Foro de São Paulo, ele fez o quê? Tem que potencializar as ditaduras. O que ele fez? Ele pegou as empreiteiras e destinou para esses países, Nicarágua, Cuba, Venezuela, e mandou construir. Belo Horizonte, você já foi lá pregar? Não tem metrô até hoje. Goiânia, eu moro lá, não tem metrô até hoje. Para ligar as cidades, rapidinho poderia ligar, fazer um pregador ir em umas, rapidinho pregar e voltar ali. Não tem. Mas Nicarágua, Cuba, Venezuela, até hoje o BNDES não recebeu nada. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Estou dizendo isso por quê? Porque o Lula 2 teve que criar um projeto de poder. Foro de São Paulo, para alimentar as ditaduras, fortalecer a América Latina e sustentar ele. Só que quem vai sustentar? As empreiteiras. Te dou as obras, as empreiteiras voltam o dinheiro. É aqui que entra a Lava Jato. A Lava Jato pegou a movimentação das empreiteiras, aí veio o Petrolão, e aí veio a queda, né, com o Moro derrubando o governo Dilma. Na verdade, derrubou o Dilma, caiu por causa da pedalada, né? Uhum. Mas as empreiteiras derrubou o Lula mesmo, né? Colocou ele na cadeia. Então, o que nós temos hoje? Para não querer bater em ninguém, né? Mas um pastor assumir uma igreja, vai ministrar a palavra de Deus, o evangelho, e defender Lula, ele tem que defender as pautas do Lula. Porque se eu bato numa mesa e falo, Fábio Santos é meu amigo, se você for um estudador, eu tenho que sustentar, se você for um trabalhador, eu tenho que sustentar. Então, se eu sou um apoiador de Lula, eu tenho que sustentar as pautas do Lula. E aí, pastor Fábio, como é que fica? Então, nisso aí não tem como você nem dizer que é cristão e ser lulista ao mesmo tempo. Ser de esquerda e ser cristão é antagônico, pô. Não tem como. Ou você é cristão ou você é de esquerda. Porque a esquerda defende todas as ideologias que é antagônica ao evangelho e às escrituras. Como é que eu posso dizer que eu sou cristão, o meu princípio é contra o aborto, e eu digo que voto no PT se eles são favoráveis ao aborto? Você sabia que a minha família já votou no Lula? Você está dizendo, eu acredito. O meu pai, minha mãe, minhas 2 irmãs. Você sabe quando que eles deixaram de votar? Quando? Meu pai, eu me lembro como hoje, eu sempre questionava. Na minha adolescência, sem ainda ter estrutura para dizer eu tenho renda, eu pago imposto, né? Eu era apenas um adolescente, mas eu questionava algumas coisas já. Mas quando meu pai deixou de ser, de fato, foram 2 acontecimentos que mudaram. Primeiro,
Minha irmã é professora, minha outra irmã formada, você sabe que as universidades foram doutrinadas, né? Para a ala da esquerda. Então, minha irmã é professora, minha outra irmã se formou em administração, minha mãe acompanhava meu pai nesse sentido, meu pai trabalhava no transporte público, então via os movimentos, né, dos sindicatos. E aí, quando que isso mudou, de fato? Com 2 acontecimentos. O primeiro, quando começou a ficar notório as pautas que o Lula defendia, porque era tudo camuflado. Mas quando conquistou o poder, dominou a América Latina, fora de São Paulo, aí ele foi para cima. Aí meu pai começou a se assustar, né? Aborto, drogas, principalmente com o apoio do PSOL, que é uma chamada de extrema esquerda, né? Que eles não falam que são, mas é extrema esquerda, defende o bandido claramente. Então, isso começou a assustar. Mas o segundo, a minha família se reuniu, eu não vou dar nomes aqui, mas ela se reuniu para comprar um espacinho de terra. Aí, meu pai entrou junto, né? Todo mundo, vamos lá, vamos apoiar e tal. Aí compraram, aqui em 4 Barras. Aí, numa plena segunda-feira, eles estão lá, fazer o meu milhinho, vou fazer o meu milhinho, comer o meu milhinho, minha vidinha. Aí sabe quem chegou? MST. Bom dia, MST. O que foi? A gente dá quanto tempo pra vocês se retirarem? Eu não entendi. Não, é pra vocês se retirarem. A terra agora é nossa. E a minha família perdeu a terra. É mesmo. Quando eu cheguei em casa, o que pode? Vamos orar? Deus vai tratar. Eu falei, o que houve? Não, porque eu falei, não, mas vocês não tem que estar nervoso nem orar, não. Mas por que vocês votam nele? Vocês votam no homem que apoia o MST, vocês têm que ir lá votar nele de novo. Aí minha mãe, lembra até hoje, minha mãe, respeite seu pai, meu filho. Eu falei, não, mãe. Eu falei, não, você... Aí parou. Então... Mas você também tinha votado nele nessa época? Nunca votei. Nunca Coloquei 13 na... Tá tendo repercussão aí por causa de uma menina, né? Não sei se você viu no YouTube, tá tendo repercussão aí por causa da menina. Tem. O pai... Eu coloquei... você colocou, 12 né? mais 1, né? 12 mais 1. É a filha do pastor Jonas ali de Pontal do Sul. Ah, aqui no Paraná isso aí? O pastor Jonas. De Pontal do Sul. Ela fez 13 anos. Não queria colocar 13. E ela não quis colocar 13. Ela colocou 12 mais 1. E aí o pessoal os petistas mesmo, tá batendo. Chamando só deve ser filha de um bolsonarista, idólatra, batendo demais nela por causa disso, né? A gente fala um pouco desse extremismo do Lula, mas você sabe que teve também excessos pro Bolsonaro na igreja. Tem até hoje, na verdade. Tem né? até hoje. Tem até hoje. Inclusive, muita gente tinha dúvidas, talvez não tinha tanta veemência na dúvida em relação a mim, porque eu postava a favor do Bolsonaro. Mas também muita gente tinha dúvida porque eu gostava de contrapor muita coisa que eu achava errado. Muitas falas em meio à pandemia. Quando terminou a eleição, eu fui para muito púlpito, pastor Fábio. Eu fui para muita igreja, eu fui para muitos congressos no Maranhão, de enfrentar e falar do perigo Lula, do que seria seu terceiro governo, a ponto de perder. Eu perdi oportunidades, eu perdi portas e eu sacrifiquei meu ministério sabendo que estava com a verdade, do que estava defendendo, mas eu dizia à minha esposa, a minha defesa, a minha luta vai até fechar as urnas. Eu falo abertamente que a eleição foi roubada, não estou falando de manipulação, estou falando de roubo. Ou no processo eleitoral, ou como foi feito o processo eleitoral. Eu não estou culpando pessoas. Não, mas o próprio ministro ele disse que eleição não se ganha, né? Eleição se toma, né? Eleição se toma, né? Não podia usar nada. O Lula fez lives agora aqui, apoiando bolos dentro do palácio. O Bolsonaro não podia fazer as lives dele. Teve a interlocução, teve o problema das rádios. Enfim, eu não vou citar aqui os problemas, né? Todo o brasileiro conhece. Mas o processo em si foi roubado, adulterado. Eu não estou falando de urna, porque eu também não confio nela, mas também não estou falando dela, porque ela deu vitória e deu derrota. Estou falando que o processo foi adulterado, foi roubado, sim. Mas não pode falar, mano. O Xandão daqui a pouco vai... Não, mas eu não tenho medo de Alexandre de Moraes. O canal é seu, né? O Xandão daqui a pouco vai te pegar, vai pegar o canal aqui. Você não pode falar isso não, pô. Escreve o que eu estou lhe dizendo. Alexandre de Moraes vai cair. Por que tu diz isso? Eu digo isso porque o poder que Alexandre de Moraes tem, ele não é explicável. Nenhum ministro teve 10% do poder que ele tem. Nenhum agente do Ministério Público fez. Acho que um procurador que foi se levantar contra o termo ali, não sei se é Jadote, uma coisa assim. Teve uma mulher também, Jadote, uma coisa assim, que
fez 2 prescrições lá, o Ministério Público já queria afastar ela sendo a representante do Ministério Público. Então, qualquer um que tentou andar fora da linha, houve cortes, houve penalizações. Ele não anda fora da linha, ele nem tem linha. A Constituição, para ele, deve ser um livro que ele guardou lá nas suas gavetas. Ele simplesmente, ele é o procurador, ele é o pesquisador, o investigador, o consultor, o analisador, o julgador, o ratificador e tudo que é dor. Ele é tudo. Então, ninguém fala nada, ninguém diz nada. E esse poder só é dado a ele porque o Senado se cala e a mídia trabalha com ele. Mas os outros ministros também estão em concordância com ele. Eu não diria concordância, porque um não tem poder de se levantar contra ele. Gilmar Mendes acabou de soltar agora. Não sei se vocês viram. Foi 11 de ontem. Bolsonaro precisa ser julgado em 25 para que não haja tumulto em 26. Vírgula, existem provas materiais contra ele, suficiente para julgá-lo. Ele não vai ser o que vai sentenciar? Como é que ele está antecipando o julgamento? Isso pode, pastor? Então, Alexandre de Moraes tem poderes que nem a corte explica, ninguém para ele. Mas tu disse que ele vai cair. Vai cair. Vai cair. Você pode escrever o que eu estou te falando. Quem vai derrubá-lo? Se eu dissesse, por exemplo, Deus vai derrubar Alexandre de Moraes, eu poderia ser taxado como um ignorante. Porque eu, inclusive, eu não me lembro se eu citei isso nos Gideões, quando eu estive lá com você, numa mensagem, inclusive, que foi retirada do ar, que não vale a pena a gente tocar no assunto. Mas eu disse que essa expressão Deus derruba, ela não tem respaldo bíblico. Essa expressão, né? Deus derruba, Deus abate, isso não está na Bíblia. Existem 2 textos que muitos ignorantes usam, que está na Epístola de Tiago, Deus abate soberbo. Sim. E do profeta Jeremias 18. Porém, no original, Deus abate ali. Não é Deus abate da ação de Deus bater para você cair. É Deus solta. Porque Deus não precisa te bater para cair, pastor Fábio. É só Ele te soltar. Faz um podcast sem Ele. Cria um projeto sem Ele. Dirige sem Ele. Prega sem Ele. Administra sem Ele. Sabe o que Ele faz para você cair? Ele tira a mão. Só solta. Vai, só solta. Então esse Deus que sai batendo nos outros não existe. Ele cria princípios. Viveu o princípio? Ele te abençoa. Não viveu? Ele cruza os braços, te solta. E você cai. O segundo texto, Jeremias 18. Jeremias 18, porque quebrou. O vaso que estava na mão do oleiro se quebrou. Não tem ação da mão quebrando. A mão está parada, só que ele solta o vaso e se quebra. Aí a ação do vaso é qual? Vai lá e refaz. Refazer é com ele. Quebrar? Não. A ação do oleiro é refazer, né? Quem se quebra somos nós. Então dizer que Deus vai descer do céu, vai pegar Alexandre de Moraes. Não. O Alexandre de Moraes que está quebrando princípios e vai cair dentro... Não sei se é o maior, mas penso até que seja o maior. Das lindas mensagens do Elcio, né? Sobre os atributos de Deus. É a justiça. Ele colocou lá. É que talvez ele não vai mexer, né? Porque o seu canal é muito forte entre os evangélicos, né? Mas ele talvez não atinja. E não estou fazendo isso para atingir. Mas se ele pudesse ter a coragem de responder, e ele está falando com jurista. Eu não sou o Alconcur na área de jurisdição de nada. Mas se ele pudesse ir numa entrevista responder alguém, leva alguém mais capacitado ou que tenha uma ferramenta de mídia de nome maior que a nossa, para ele responder algumas perguntas, as quais eu destaco. Ele coloca sob sigilo toda essa investigação do dia 1º, do dia 8. Do dia 8, né? E a nossa Carta Magna diz que você não pode prender ninguém sem que os advogados tenham direito aos autos. Nenhum advogado tem direito aos autos. Nem o advogado do presidente Bolsonaro e nem o advogado que foi candidato a vice, que está preso agora. Ele foi preso agora, como é o nome dele? O Mourão? Não. Candidato a vice? Candidato a vice. De quem? Do Bolsonaro. Está preso agora. Quem é o candidato a vice do Bolsonaro? Mourão era o Mourão, o vice. Agora o segundo... É o general Braga Neto. Braga Neto, é. O general Braga Neto foi preso, sabe por quê? Por uma reunião que ele teve, por uma carne que ele fez, uma janta, um café que ele teve na casa do pai do Cid, que é o que deu a delação. 1 ano antes do 8 de janeiro. Então eles pensaram, se 1 ano antes ele tá... Então vamos prendê-lo.
Não tem base. É um absurdo, né? É um absurdo. Tá, isso é o primeiro. Segundo, ele prendeu... Eu fui ali agora, como eu estou morando em Goiânia, eu passei a conhecer. Eu conversei com pastores na mesa, igual o senhor está aqui, pastor. Ele falou, eu tenho membros lá. Eu tenho gente trabalhadora lá, que foi lá fazer uma manifestação, que estava indignado como nós. Eu não fui porque eu estava aqui, outro porque estava lá, mas eles foram. Ali tem mulheres de 64 anos, condenada a 17 anos de idade. A foto mostra, Bíblia no peito, bandeira do Brasil. Aí prendeu essas pessoas, 17 anos de cadeia, 64, vai para quase 80 anos. Uma senhora de idade, tem necessidade de prender. Aí você pega... E você não pode nem questionar, né? Oi? Você não pode nem questionar sobre os presos de 8 de janeiro, né? E o advogado do Silveira... Daniel Silveira. Daniel Silveira entrou com um pedido agora e o Alexandre de Moraes disse: vou lhe multar por excesso de pedidos. Você já viu isso em algum lugar da sua vida? Nós estamos vivendo tempos difíceis no Brasil. Não, aí tem mais uma, para que você possa mudar de assunto. Beira a ditadura judicial, né? Beira, acho que já não beira mais não. Porque olha essa pergunta que eu vou lhe fazer. Se o Alexandre de Moraes, porque na minha opinião, Alexandre de Moraes é um dos cúmplices do 8 de janeiro. Eu sem nenhuma prova que você não pode prender alguém por pensamentos, né? Porque eles prenderam, porque disse que ia matar o Lula aí, porque eles fizeram uma reunião e ali eles conversaram pro celular, né? Aí desistiram, não fizeram mais. Ou seja, você ficou sabendo disso aí? Não fiquei. Disse que ia matar o Alckmin, matar o Lula, você viu isso? Não cheguei a ver não, pô. Disse que ia matar o Alckmin, matar o Lula. Estão presos aí, um monte de general aí, um monte de gente do exército, um monte de policiais, sabe por quê? Porque eles pensaram, mas desistiram. E a Constituição diz que você tem que ser preso pelo que é consumado. Tipo assim, eu vou falar Já pensou se prender as pessoas agora pelo que elas pensaram, velho? Misericórdia, eu e você. Irmão. E com esse avanço da inteligência artificial aí que tá lendo até pensamento agora, e aí? Tá todo mundo perdido, velho. Para concluir, professor Fábio, eu não posso provar. Eu sei que nós estamos ao vivo, mas na minha concepção, na concepção do pastor Nelson Gonçalves, Alexandre de Moraes faz parte do movimento do 8 de janeiro. Posso falar por quê? Por quê? Eu gostaria que ele respondesse essa pergunta, que ele não vai responder nunca, né? Que não vai chegar lá. Mas Alexandre de Moraes faz parte, eu não vou dizer que ele é o que arquitetou, né? Mas ele faz parte da organização criminosa e eu vou te dizer por quê. Por quê? Se a ABIN recebeu a notificação de que teria gente demais, ônibus demais vindo, primeiro, por que foi avisado 5 horas da tarde, 6 horas, o Lula pega um avião e vai para São Paulo? Segundo, o chefe o ministro da Segurança falou por dias e dias que não estava dentro do palácio. A Record solta o vídeo que ele estava. O Lula foi obrigado a demiti-lo, mas não foi preso. Lembra que foi pegar o vídeo dele ali? Sim, eu lembro. Terceiro, a ABIN pediu que convocasse parte do exército, colocasse cavalaria ali para poder fazer a proteção. Simplesmente o ministro evacuou, mandou sair todo mundo, deixou, sabe o quê? Segurança daqueles que trabalham diariamente ali cuidando de pessoas que vão ali para um documento, para uma documentação, anexar alguma pasta de algum ministério. Evacuou toda a polícia de cuidado, evacuou tudo. Quarto, vamos lá. Se ali era um ato do 8 de janeiro para dar golpe, sem uma faca, sem uma espada, sem uma arma, sem um cavalo, sem um cachorro, sem um gato, sem nada. Mas vamos ao pior, pastor Fábio. Eu gostaria de ouvir aqui a sua... Não que o senhor vai defender o Alexandre de Moraes, né? Mas talvez você possa ter uma visão que você diga, Nelson, você está totalmente errado, o Alexandre de Moraes não é bandido. Você vai me provar que ele não é bandido agora. Sim, não, eu quero te ouvir, na verdade. Ele está condenando todo mundo, né? Então por que ele não colocou a polícia para prendê-los enquanto eles estavam ali na Praça dos Três Poderes, tomando conta, quebrando? Porque nós sabemos, não é defendendo não, mas me mostra aí no Brasil, na história, algum ato que a direita quebrou um poste. Mas eu te mostro a Fiesp em São Paulo, eu te mostro os ministérios na Esplanada, que a esquerda quebrou, o MST invadindo terra. Aliás, mostrar a esquerda quebrando, não só o país, mas as instituições é muito fácil. Mas
Nós acreditamos que não é a direita. Ali eram infiltrados. É aí que eu penso que Alexandre de Moraes tem a mão. Não, nós agimos e a polícia entrou na hora e prendeu. Por que pediu, deu ordem? Que todos entrassem nos ônibus. Que todos entrassem nos ônibus. Para prender nos ônibus. Nos ônibus não estão os infiltrados, pastor Fábio. Você vai entrar no ônibus numa caravana de Santa Catarina, sendo um infiltrado ali do Goiás, você vai entrar no ônibus... Você já aconteceu viajando em algum lugar que você pararam nas paradas de ônibus e entrar no ônibus errado? Já aconteceu com você? Aí você entra e fala, esse não é meu ônibus, não. É o meu ônibus, não é não? Uhum. Por que a ideia partiu para poder pegar nos ônibus? Porque nos ônibus das caravanas vieram gente de bem. Gente foram presas que ficaram nos ônibus. Que ficaram, não, vocês vão que a gente fica daqui, não vamos assistir. Protestos pacíficos. Pacíficos, gente de idade. Por quê? Porque se prendesse lá, ó, nós pegamos esse vândalo, aí pegamos esse de idoso, vamos separar aqui o julgamento? Ok, eles estavam sendo imparciais, mas não. Deram ordem de evacuação, deixaram os bandidos fugirem. Quando eles fugiram, agora pega os ônibus. Aí disseram, não, tinha que pegar os ônibus porque era muito ônibus voltando e nós tínhamos o controle dos ônibus. Então, por que a Polícia Federal não fechou, pastor Fábio, para impedir que os ônibus chegassem? Tudo planejado para colocar no colo da direita, tudo planejado para colocar, porque eles sabem que a direita vai assumir o poder e vai desligar essa mamata de gastação que é feita com Lei Rouanet, que não precisa explicar, que é gasto com a mídia. Para quem não sabe, o Lula pegou o país com 55 bilhões em janeiro. Já deve mais de 718 bilhões. Pegou o juro com 8 pontos, alguma coisa, já está em 13. Tá quebrado o país. Não, e outra coisa que é mais, ele pegou com 22 ministérios, ele está com 39. Ele ia fazer 43, o Haddad que carcou o pé, vai explodir. Então, eles sabem que o jeito deles mamarem... Como é que explica para mim? Como é que pode... A sua esposa, ela trabalha com imobiliária, né? Sim, ela é corretora. Tá, vamos supor que ela fosse mandar um abraço aqui para ela, gente da melhor qualidade. Inclusive, minha esposa está me assistindo, o pastor Brian de Portugal, o pastor Marcelo da Irlanda, tem gente assistindo aqui. Eu não tô parando de falar, não consigo mandar um abraço para eles. Mas, mandar um abraço para sua esposa. Sim. A sua esposa é advogada e você é ministro da Suprema Corte. Fábio Santos é ministro da Suprema Corte. Aí ela vai advogar para mim. E aí o juiz da primeira instância nega, ou da segunda instância nega, chega na tua mão uma causa do pastor Nelson Gonçalves. A tua esposa é advogada. E aí? Você dá derrota para tua esposa? Claro que não, né? Nunca, jamais, né? Esses acertos de leniência que foram feitos da JBS, das empresas que a Lava Jato recolheu mais de 5 bilhões, estão sendo todas elas perdoadas. Inocentadas. Porque o nosso amigo Fux tem uma esposa abençoada, coisa de Deus, que tem um escritório. E aí pegaram o escritório dela, não sabiam. Claro, foram lá procurar advogado, não sabia que ela era esposa. Coincidentemente. Depois foram descobrir, mas não dava mais para parar. Aí eu fui sem saber também que era esposa. Então, umas coisas assim que qualquer um país sério, minimamente sério, coerente, já teria resolvido. Por isso que eu te digo, Alexandre de Moraes vai cair. E não vai demorar. Não vai demorar. Você está sendo profeta como mensagem de Deus ou é só o profeta que conhece o cenário? Porque existe o profeta que recebe uma mensagem de Deus para profetizar. Exato. Existe aqueles profetas que, conhecendo o cenário, ele acaba sentenciando, prevendo o futuro, né? Não, Deus não me comunicou nada, até porque eu trabalho muito na comunicação de Deus pela palavra. Em casos esporádicos, Deus já me usou muitas vezes, várias vezes. Mas esse várias vezes aqui, eu acho que eu até exagerei, porque eu sou meio limitado nessa área. Mas pela palavra eu tenho total confiança de profetizar à vontade. E é com ela que também eu me tomo por base para dizer para você que dentro do nosso contexto político, jurídico, cultural, Alexandre de Moraes não dura muito. Não vai durar muito. Porque eu lhe faço uma pergunta, pastor Fábio. Hoje, eu respeito muito a posição do Antônio de Paula. Inclusive, quero mandar um abraço para ele. Antônio de Paula, respeito muito o senhor e sua posição, mas vou divergir do ponto de vista da liberação. É que são dois mundos, né? Então, eu não vi por completo, eu vou assistir a sua entrevista, mas pelo pouco que eu vi, eu não sei se ele falou que o Bolsonaro não virá candidato ou se ele não se tornará elegível, eu não me lembro. Não, ele falou que o Bolsonaro não se tornará elegível. Ele vai continuar inelegível. Aí eu vou contra ele. E é estranho ele saber, é muito estranho ele saber, porque eu acho que ele tem ciência, porque o Bolsonaro tem votos para se tornar elegível.
Por isso que ele está tranquilo. Por isso que ele não trabalha com o nome. Por duas razões. É claro que são situações diferentes, porque o STF tirou o Lula da cadeia para ser o presidente. Não tirou para ser candidato, tirou para ser o presidente. Você não tira um cara da cadeia para ser o presidente. Você poderia tirá-lo da cadeia e falar, agora você fica aí que nós vamos te julgar, resolver o teu problema, pelo menos moralmente ao país, mas não. Tiraram para fazê-lo presidente. Então, mas vamos do ponto de vista jurídico, vamos fingir que isso aí não é fictício, vamos supor que é vida real mesmo, que não é. Vamos supor que no viés jurídico o Lula trilhou o caminho certo e na última hora conseguiu. Bolsonaro também pode conseguir, mas nós não vamos por esse caminho. Vamos pelo caminho lógico. Foram 5-2. O placar que condenou o Bolsonaro pelo encontro com os embaixadores foi 5-2. Né? Desses 7 ministros, eu estou falando de TSE. Desses 7 ministros, 3 não estão lá mais. 3, Lula. Que é Alexandre de Moraes era o presidente, na época da eleição, ele não faz parte mais do TSE. Aquele missão dada, missão cumprida, Benedito não sei do que, foi o que tornou o Bolsonaro inelegível. Ele foi o relator. Ele não faz parte mais, já aposentou. E um branquinho lá, que é Jaime não sei do que, ele também já saiu. E entraram, que a indicação é do próximo presidente, né? Agora quem vai fazer é o Lula pro próximo, mas quem entrou os dois do Bolsonaro. Cássio Nunes. Então, o presidente do ano que vem vai ser Cássio Nunes. E entrou o outro lá, o que é o André. Terrivelmente. Então, em votos, o Bolsonaro já virou no TSE. Eles em si, eu não posso falar muito, mas eu estive com a senadora Damares. Eu fui junto com o pastor Darcileno ali, fazer um convite a ela, né, para um evento da Matego. E numa conversa ali que tivemos, eu colhi algumas informações, das quais me sinto em dificuldade de passar para frente. Mas eu lhe digo que eles já sabem da quantidade de votos. Não precisa nem ter informações privilegiadas, é só acompanhar o tribunal, né, do TSE, que em votos o Bolsonaro tem e vai ser elegível. A questão não está... Por isso que eu queria assistir para saber se ele falou elegível ou disputar a eleição, que são coisas diferentes. Elegível. Elegível ele vai ficar. Por isso que ele está seguro, ele vai ficar. Ele tem votos para ficar. Porque hoje no Brasil não é razão, não é matéria se é ou não, é ter votos. TSE, você não se ganha por certo ou errado. Você ganha se o cara tem voto a favor dele. Sim. Não tem justiça ali mais. E ele tem votos para isso. A questão é que o que acontece hoje no país, e vocês dominam isso, é só acompanhar as redes sociais que a TV não mostra. O Marco Sérgio entrou lá e conseguiu uma vitória. Aí o Fábio Santos entra via STF e derruba. O que vai acontecer? O TSE vai torná-lo elegível. E ele vai lançar a candidatura. Lançou a candidatura, eu vou dar até o nome do partido. Pessoal, vai entrar no STF para poder derrubar a decisão do TSE. Aí vai caber o Bolsonaro mobilizar, porque não prenderam ele, porque o Bolsonaro e o Silas mobilizou o povo na rua. Sim. Aí o STF já estava pronto, tinha até matéria de 15 dias, já estava pronto para prendê-lo. Então, se o Bolsonaro... Na verdade, foi até o pastor Silas que mobilizou, né? Sim, o pastor Silas fez a mobilização. Isso. Se a mobilização do pastor Silas não tivesse sido feita, ele teria sido preso, que prendeu todo mundo. Então, vai caber o Bolsonaro fazer uma mobilização daquele tamanho para mandar uma mensagem para o STF, o quê? Não intervenha na decisão que é competência do TSE. O TSE me tornou inelegível e eu não fui até vocês. Que o Bolsonaro não recorreu ao Supremo Corte, porque já sabia das mudanças que aconteceria. Então, agora o TSE é um órgão independente. Se vocês... Porque o STF, ele não está nem aí para órgão nenhum, né? O Congresso faz uma coisa lá, eles derrubam. Então, ele não está nem aí mais, né? Então, intromissão é uma coisa que ele sabe fazer bem. Mas o Bolsonaro vai tentar fazer o quê? Eu penso, né? Pegar o povo, jogar na rua e dizer assim, deixa a decisão do TSE. Eu penso que o STF, por mais pressionado que seja, com a baixa popularidade do Lula, não sei se vão criar um nome até lá, porque as próprias pesquisas do Lula não são nossas, né? Tá dando a bancarrota dele. É muito tiro no pé. É muito tiro no pé. Então, não sei se o TSE... Porque eles não têm um nome, porque eles tinham um nome na cadeia, injustiçado, vamos tirar ele injustiçado, vamos trabalhar a medida que fizerem, vamos mexer na campanha, vamos ferrar o Bolsonaro e tal. Enfim, agora eles não têm mais muita matéria na mão, pastor Fábio. Então, o TSE vai ter que tomar uma decisão. A gente peita tudo, enfrenta tudo e vamos caçá-lo e vamos deixar a eleição rolar sem ele.
mas daí o povo pode cercar aquilo lá, o povo pode se indignar, não deixar a eleição acontecer, vai virar uma Venezuela. Ou o Bolsonaro pode, ou ele pode, os ministros podem dizer, quer saber? Já viemos até onde deu, já cometemos arbitrariedade até onde deu, vamos deixar rolar. E aí segurar esse homem por mais 4 anos. Ou o próprio STF vir com tudo e o Bolsonaro recuar e colocar alguém, mas elegível, ele vai ficar. Mas o questionamento do pastor Otônio de Paula foi quanto a isso. E se ele permanecer inelegível? O porquê ele ainda não apresentou, já estamos em 2025, não apresentou um plano B, um nome, alguém. Porque o presidente Bolsonaro parece que ele não tem, ele não coloca à disposição um outro nome. Plano A é Jair Messias Bolsonaro, plano B Jair Messias Bolsonaro e plano C Jair Messias Bolsonaro. Olha, o que eu ouvi na mesa lá sobre essa ideia dele, tem muito... Questionaram-se muito o Lula quando foi pra cadeia, que ele lançou a candidatura, veio, quando viu que não ia ser da cadeia, soltou o Haddad e muita gente disse que... Em cima da hora. Não teve mais chance porque em cima da hora. Porém, se tratando de ter o STF como inimigo, se eu vou te dar esse lado agora, você vai passar, talvez não pensar diferente, mas vai passar a analisar pelo menos diferente. Os nomes que a direita levanta hoje, a justiça persegue. Eles fizeram 2 testes. Ele disse que poderia alencar o nome do filho dele, Eduardo Bolsonaro, e deu uma entrevista falando sobre o governador do estado do Goiás. Na outra semana, Alexandre de Moraes manda... Tá aqui, tô ao vivo aqui. Não tô falando algo que não aconteceu. Alexandre de Moraes que diga que é mentira. Alexandre de Moraes manda o áudio. Ele manda. Pega o Eduardo Bolsonaro. Sejam criativos. Tá aí na mídia. Sejam criativos. Na outra semana, eleição aqui no Goiás, a juíza vai e assina, tornando o governador do estado do Goiás inelegível. Ele vai derrubar agora, mas o Goiás está inelegível. Ele vai andar, porque coisa pequena é muito fácil derrubar. Mas é um recado. Eles não querem um líder de direita. O Bolsonaro vai fazer o quê? Não vou soltar agora para vocês derrubar. Não vou soltar. Porque chegar na hora, vocês não tem condição de derrubar. Mas o Eduardo Bolsonaro, irmão. Beleza, o Tarcísio tranquilo. Caiado é forte. Caiado é forte. Mas Eduardo Bolsonaro tem muita oposição, não consegue. Mas aí, ao mesmo tempo, não sou contra o Bolsonaro, não, mas apenas um contraditório aqui pro meu convidado. Mas, ao mesmo tempo, agora, com a repercussão do Nicolas Ferreira, o Bolsonaro, você viu, teceu crítica. Tem parlamentar aí que quer crescer de forma prematura, achando que pode alçar voos sozinhos. Com o crescimento do Nicolas Ferreira. Mas tá igual a ejaculação precoce. Mas ele... Será que ele se referiu ao Nicolas ali? Então foi a quem? Quem foi que teve um voo rasante agora com o vídeo contra... no contexto do Pix? Um dos vídeos mais vistos do mundo. Do mundo. Quem foi? Me diga aí. Você viu o que o Bolsonaro falou a respeito? Não, eu vi. Eu vi na postagem da sua rede social. Eu vi. Então, não, mas tá aí, tá nos portais de notícia, uai. O que acontece com o presidente Bolsonaro, infelizmente, que é uma crítica que eu já fiz algumas vezes, parece que não permite uma outra pessoa a se posicionar como uma segunda opção, poxa. E vale lembrar de que nós não deixamos de A ou B e nem de posições conservadoras, né? É que nós somos independentes, então nós tecemos críticas. Minha esposa mesmo, bolsonarista extremo, não gostava nem que eu comentava da pandemia. Eu disse, não, tá errado. Bolsonaro tá errado. E ela ficava brava, eu falei, Bolsonaro tá errado. Tá errado. E tem muita gente percebendo esse incômodo do Bolsonaro quando tem alguém que brilha perto dele. E tem muita gente. Outra pergunta que eu te faço aqui. Olha eu fazendo o advogado do cão, né? Mas... Outra pergunta que eu vou te fazer aqui. Por que Bolsonaro teve tantos traidores aí? Por que tantas pessoas traíram? Boa pergunta. Por que tantas pessoas traíram Bolsonaro? Quem não soube articular, sabe? Política é articulação. Alguns, eu até entendo que eu acho que já era banda voou mesmo. Você não tinha segurança. Tipo Frota. Meu irmão, onde Frota foi de direita, velho?
Deus o livre. Entendeu? Tem alguns. Joyce Helseman. Beleza. Mas tem outros que abandonaram o barco que eu até hoje não entendo, pô. Olha, nessa questão eu vou vestir a toga de advogado de Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá. Você consegue citar nomes de traição aí? Sem ser, o Frota eu concordo contigo. Vou ratificar suas palavras. Moro. Calma, será que tava realmente com ele ou tava surfando? Moro. Aqui em Curitiba, vamos lá. Essa pergunta. Será que estava realmente com ele ou estava surfando? Frota foi um surf ali. Normal, beleza. Joyce um surf. Também. Agora, Moro, eu desacredito, pô, porque o Moro se tornou o maior nome do Sul. Tá. Ao contrário, o Moro, ele acabou se tornando uma força pro Bolsonaro. Tá, mas vamos lá. Na época, sim. Vamos lá. Depois ele ficou como traidor da pátria e tal, todas aquelas argumentações que tiveram, né? Lembrando que eu não sou bolsonarista. Tá? Só que eu não sou... eu não sou o ex também, não. Irmão, na verdade, tu tava falando uma história aqui da itinerância, cara, e tu começou a entrar em política, e eu curioso aqui o tempo todo. Agora já era, descambou, que eu nem sei mais aonde você tava já naquela história. No Maranhão, lá da itinerância. Não, mas só porque eu fui falar da estrada despedaçada, o irmão foi pra política, onde já tá aqui, ó. Mas nós vamos voltar pra itinerância com 2 minutos, tá bom, querido? Não é os 2 minutos que os pregadores falam, eu tô terminando, não. Mas é o seguinte, gente, sério. Falando aqui em advogar, você fez uma pergunta excelente, mas para essa eu tenho resposta. Vamos lá. Eu penso que tem. Nós vamos passar nome por nomes aqui. Primeiro, se tratar... eu vou contar uma informação que eu obtive, que não é mistério para quem é político. Antes de você responder essa pergunta aqui, o que o Bolsonaro fez pelos seus maiores apoiadores aí? Magno Malta, que deu sangue na primeira eleição, ele perdeu lá no Espírito Santo por causa de viajar ao Brasil em prol do Bolsonaro. Sim. Não ganhou nada, pô, durante a gestão do Bolsonaro. Nenhum ministro. Ele colocou um monte de ministro que abandonou ele no meio do caminho e não lembrou do Magno Malta. Perfeito. Que é um dos mais experientes políticos do Brasil. Vamos lá. Magno Malta foi uma ferida mesmo. O Marco Feliciano tinha uma promessa. Estava esperando um apoio para senador. O pastor Marco Feliciano foi um fiel escudeiro leal e é, até hoje, do presidente Bolsonaro. Bolsonaro, ao invés de apoiar o pastor Marco Feliciano para senador, apoiou o Marcos Pontes e agora, essa semana, estava fazendo vídeo indignado com o Marcos Pontes, porque o Marcos Pontes não estava seguindo a cartilha do Jair Messias Bolsonaro. E corre o risco de Bolsonaro ainda não apoiar o pastor Marco Feliciano para senador na próxima eleição. E não vai apoiar. Aí, porque vai sair Eduardo Bolsonaro senador e vai sair o que saiu do PL para poder ir pro Novo com a bênção do Bolsonaro, porque ele não podia ficar ali por causa da briga da eleição de São Paulo, que é o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E eu entendo o presidente Bolsonaro, a prioridade é sempre os filhos, né? E por causa dos filhos, ele perdeu muitas coisas, entendeu? Perdeu até o Moro, né? Porque a saída do Moro foi algo nesse contexto aí por causa dos filhos. Vamos lá, tem mais. Daniel Silveira, cara, foi preso enquanto o Bolsonaro estava como presidente. Só se ele tentou fazer alguma coisa nos bastidores. Mas o cara como presidente, eu não vi Bolsonaro tentar fazer nada para socorrer um dos maiores apoiadores do governo Bolsonaro, que foi o Daniel Silveira. Sim. E tá aí até hoje, ó. Voltou agora para cadeia, porque, sei lá, o que o Alexandre de Moraes tinha visto. Ele disse que ele foi no médico e não podia sair naquele horário, foi no médico. E voltou pra cadeia novamente, poxa. Cadê o presidente? E o advogado foi lá e ele falou, eu vou multar se você pode ficar vindo aqui. E na época o cara era o chefe do executivo. Não sei, eu não entendo muito dessas questões política, jurídica aí. Não sei se o presidente poderia fazer alguma coisa para intervir, mas pelo menos tentar a público para mostrar que ele defende aqueles que são seus, pô. Eu não vi isso, velho. Não vi. E outra coisa, se é para tecer crítica, vão me chamar de comunista, de esquerdista. Irmão, Bolsonaro sabia que não ia acontecer nada, irmão. Mas ficou alimentando o povo nos quartéis. Ah, sim. Tic-tac, tic-tac. E o povo igual idólatras, que idolatram a bezerro de ouro. O povo que estava se ajoelhando lá, em frente a quartéis, orando o Pai Nosso. Seja sincero, você acha que eles estavam orando a Deus mesmo? Ou estava orando a Bolsonaro, velho?
Não estavam orando a Deus, né? Na ideia de que Deus respondesse pelo Bolsonaro. Idolatria, irmão. O povo Idolatria. de joelho na frente dos quartéis. E Bolsonaro, sabendo que não ia acontecer nada, ficou alimentando essa ilusão no povo, velho. Você está certíssimo. Certíssimo. Não. Entendeu? Aí as pessoas... Aí eu não tenho nem toga pra Um dos maiores responsáveis dos presos do dia 8 de janeiro é Bolsonaro, velho. É Bolsonaro. Porque se ele falasse, gente, não vai acontecer nada, entendeu? Não vai ter nada, vão pra casa, já era, acabou. Ele poderia falar que as eleições foram furtadas e eu não vou poder fazer nada. Irmão, 2026 tá aí. 2026 tá aí, nós vamos lutar e tal e tal. O povo tava em casa e agora tem gente sofrendo, teve gente que morreu na cadeia, velho. Sim. Por causa da irresponsabilidade. General Braga Neto deu entrevista quando muitos estavam se organizando para sair. Ele disse, aguenta um pouquinho, tem esperança. O povo voltou tudo em massa. Isso é uma irresponsabilidade tamanha. Irmão, assim, se as eleições fossem hoje... Vocês acreditavam nisso mesmo? Teria esperança? Acreditava. Tinha, mano, era muita loucura. Não, mas, tipo, não o povo que tava lá, mas os grandes. Os grandes sabiam, muita gente sabia que não tinha nada, velho, já era. Não, moço, o Bolsonaro deixou claro que não ia assinar golpe, não ia assinar nada. Ele sabia Irmão, mesmo a única vez que eu achei que poderia acontecer alguma coisa contra as arbitrariedades do judiciário foi no dia 7 de setembro, quando o Bolsonaro comunicou o povo para dizer eu autorizo. Ali eu achei que ia acontecer alguma coisa, mas aí veio o Temer, que falou alguma coisa no ouvido de Bolsonaro, cara, que eu... Irmão, eu... Ia ser um mosquito, né? Não, eu queria saber o que foi aquilo, irmão. Que a partir daquele dia em diante, Bolsonaro foi outro, velho. Ele não foi mais o mesmo cara, pô. Eu não sei se foi uma ameaça, eu não sei o que aconteceu, mas o Temer falou alguma coisa no ouvido de Bolsonaro ali, que o Bolsonaro que nós elegemos em 2018... Mudou completamente. Mudou, irmão, mudou. Ele foi outro Bolsonaro, o posicionamento dele era mais leve, diante da mídia, diante do STF, era mais tranquilo. Ele foi outro Bolsonaro depois ali do Temer ter falado. Ele até depois fez uma carta pro STF, lembra? Pro Alexandre de Moraes. Então, assim, houve muitos erros. E assim, gente, eu não sou de esquerda, não. Vou até avisar aqui. Se hoje as eleições fossem entre Lula e Bolsonaro, claro que seria Bolsonaro o meu voto. Porque não tem uma outra opção. Vou dizer igual o Antônio de Paulo. Nós estamos igual Pedro diante de Jesus. Para quem iremos nós? Mas com a mesma convicção de 2022 ou não? Entre Lula e Bolsonaro é Não Bolsonaro. tem Não tem como. Mas tipo... Sim, vai ser Se quase... surgisse a terceira... Não, se surgisse uma terceira, beleza, cara. Aí sim. É que o Brasil Só é que, polarizado. mas né? é isso que acontece. O Bolsonaro não tá permitindo um terceiro se levantar, Não, pô. Ele mesmo não permite, não velho. permite. Já que é minha... Porque para o Bolsonaro sobreviver, tem que ter o Lula. Se o Lula sair de cena, é muito complicado o Bolsonaro lançar um candidato, porque pode vir do Centrão reunir tudo e levar a eleição. Então, pro Bolsonaro, por isso que o Bolsonaro queria que soltasse o Lula da cadeia, porque ele tinha certeza que ganharia, porque ele estava com um governo bom, aí não tem como questionar. Ele estava com números bons, ele fez um governo bom, no fim da pandemia ele está com números superiores ao Lula sem pandemia. Então ele tinha números na mão, só que ele esqueceu que política não é números. Não é resultado. Não é. E aí mandou tirar o cara. E outra coisa, o número é nas redes sociais, né, velho? Não é na realidade. Não é a realidade. É complicado, cara. Você vai pro norte, nordeste lá, tem lugares lá que é só rádio, meu irmão. Sim. E Globo. É rádio e Globo. Por que o problema das rádios se deu no Nordeste e não deu no Sul? Porque ninguém... O que é rádio, irmão? Velho. Então, aqui, ó. Entendeu? Tem gente lá que pra conseguir acesso à internet tem que andar alguns quilômetros pra ficar... Quem tem celular ainda, né? Em pleno 2025, ainda é uma realidade para quem vai lá em alguns lugares. Mas seja o advogado que você falou que ia defender agora. Meu pai Deixa falar uma coisa. A força que o Lula tem, eu acho que o Bolsonaro ainda não tem. Porque, querendo ou não, vamos dizer assim, o Lula quase conseguiu eleger o Haddad dentro da cadeia. Aquela vez. Sem força nenhuma, sem nada, tipo, lá dentro tem que conseguir praticamente. E a gente, preso, né? Eu não vejo essa força do Bolsonaro pra conseguir alguém que nem a Michelle ali. Não vai ter ele não vai ter toda essa força do que se não for ele. Mas tem uma que tem esse medo. Mas hoje tem uma outra realidade. E eu concordo com ele em relação ao colocar o nome.
e o Haddad não prosperou mais, a diferença ficou muito grande, porque a onda Bolsonaro explodiu, e porque o Lula estava na cadeia, e o Haddad é fraco. O Haddad foi o pior prefeito de São Paulo. Foi o pior prefeito de São Paulo, o Haddad é ruim. A força O Haddad é ruim. Se, por exemplo, agora aqui, só um... Não, sim. Se ao invés do Haddad viesse o Sim. que é vice... Não, o que é vice do Lula hoje, o Geraldo Alckmin, Sim, levava. levava Ciro porque o Gomes Geraldo... levava. Ciro Gomes levava, é. Ciro Gomes Quem levava. apoiasse fosse As pesquisas mostravam que levava. Então, mas meu pai é um escatologista, e como eu não entendo nada de escatologia... Você entende alguma coisa de escatologia? Eu entendo do que eu ouço aqui, muita gente falando, igual né? O que eu ouço eu vou entendendo. Mas eu falar, nada. Aí o meu pai sempre falava, e meu pai me ensinou algo que me faz viver bem. Ele disse, filho, só entra no que você domina. E no que você entende que está perdido, aceite. Então não tem o que fazer. Por exemplo, você citou aqui a parte mais vulnerável do Bolsonaro. Não há defesa, não há advogado. Acho que nem ele aqui responderia. Eu tô doido pra ele vir aqui pra fazer essas perguntas. Nem ele não responderia. Por quê? Porque não tem resposta. A não ser que ele traga algo que ele saiba de algo que nós não sabemos. É só isso, porque fora isso não tem como se defender. Mas na questão dos traidores, já que você tirou o Frota, porque o Frota ele não tem nem o que se discutir, mas eu quero começar pelo Sérgio Moro, que é a maior decepção acho que o Brasil teve e eu tenho para mim. Por quê? Porque o Moro na Lava Jato é uma sumidade. Fez um trabalho belíssimo, independente que, infelizmente, ele quebrou princípios para colocar o Lula na cadeia, porque ele sabia quem estava enfrentando. STF, ele sabia, ele tinha que quebrar para poder colocar na cadeia. Só que a gente sabe que o princípio que você quebra aqui, te quebra amanhã lá. Então eles conseguiram achar a brecha, ouvir as ligações, conseguiram tirar o Lula com as falhas do Moro. Então o que ele fez aqui, caiu aqui. Mas ele tem um trabalho como jurista brilhante. Porém, ele se torna ministro da Justiça. E aqui, olha o que eu vou falar aqui. A Lava Jato não foi criada para prender Lula. A Lava Jato foi criada para fazer o PSDB presidente novamente. A Lava Jato foi criada para criar o candidato ao Centrão. Tanto que hoje, o caçado deputado aqui, que está no Novo, Dallagnol, deixou escapar. Agora já voltou, não sei como... Ou ele é independente ou está defendendo o Bolsonaro de novo, não sei. Mas ele soltou um áudio aqui ano passado, o MBL pegou. Gente, precisamos enfraquecer mais o Bolsonaro para levantar o nosso nome. Então, MBL queria um nome. E o Lava Jato fez para colocar Alckmin presidente. Foi derrubado o Lula para que Alckmin fosse o presidente. Só que eles não tinham ideia do movimento de rua e do Bolsonaro, que o Bolsonaro tinha 6%, o Alckmin 19%. Alckmin 19%, então o Alckmin ia peitar pau a pau com o Haddad e a Lava Jato ia dar para ele. A Lava Jato estava com o Lula na mão, ia dar eleição para ele. Acontece que surgiu uma facada, irmão. O povo criou na rua, criou os hits, criou as danças, Bolsonaro é Bolsonaro, e acabou. E eles não contavam com isso. Então é o seguinte, vamos para onde? É igual o MDB. MDB é o que no Brasil? Nada. MDB é onde está o poder. Vice do Lula a vida inteira. Aí derrubaram a Dilma, pegaram o poder, Bolsonaro veio pra cá. Então não tem personalidade. O PSDB... Mas sempre tá lá. Porque não consegue pegar ponta. Aí fica mamando ali de vice de alguém. Aí o que o PSDB fez? O PSDB foi mirrando. Foi mirrando. O senador não fizeram nada, o Bolsonaro foi tomando, a direita foi tomando, ganhando Senado, ganhando deputado, ganhando tudo. O cara teve que vir de Lula, do Lula, vice do Lula, o Alckmin, para tentar ficar no poder, porque não tinha onde ficar mais. Só que aonde que o Moro entrou? A Globo, aquele senhor morreu, da Universal, um senhorzinho que falava, eu sabia até imitar ele. Ele morreu, né? Qual? Lá o Cid Moreira? Não é Cid Moreira não. Da Record, ele morreu. Ele defendia o Lula. Eu lembro. Né, a voz dele é. Boa noite. Isso. Boa noite. Boa noite, você está... Alguma coisa assim. Aí ele falava assim, ó. Porque a Globo ouve o juiz. Ele falava, né? Uhum. Por quê? Porque ele era o candidato da Globo. Ele era o candidato do Paulo Henrique Amorim. Eles se reuniram. Vamos colocar Moro. E como é que faz para colocar Moro? Precisamos que o Moro saia do governo Bolsonaro, que exploda alguma coisa, ele derreta o Bolsonaro, nós vamos colocar Moro. Tava tudo... Porque a Lava Jato fez para colocar o Centrão no poder, só que daí escapou e foi para a direita. Aí, meu irmão,
O Moro saiu, eu mesmo falei, o Moro caiu, Bolsonaro caiu. Mandou aquela semana de Bolsonaro caiu, e solta a reunião que eu tô eleito, solta a reunião que o Bolsonaro caiu, solta a reunião. Quando soltou a reunião não tinha nada, o Bolsonaro só virou ali pro Moro e falou aquelas coisas ali e tal. Então o Moro saiu, só que o Moro saiu e falou, eu venho presidente. O Moro saiu candidato a presidente, vocês se lembram, né? Uhum. Nas prévias saiu candidato a presidente, aí ficou 789, 789, 789. Na hora de sentar, o Centrão não tinha apoio para ele, teve que correr Senador. e vir senador. Quando ele veio senador, na briga Lula e Bolsonaro, ele não vai pro lado do Lula. Juntou a corte aqui, vamos lá, vamos pedir perdão pro Bolsonaro. Foi, o Bolsonaro se humilhou, vou te apoiar, o Bolsonaro, e voltou. Esse cara desse movimento só voltou porque assim, só tem essa vaga, nessa vaga mesmo, eu vou ficar aqui que eu consigo sustentar meu nome, porque ele é um grande nome. Mas ele tentou um movimento para ele ser o candidato. Então foi uma traição já explicada. A da Joyce Heisman, que ela queria a prefeitura de São Paulo. E o Bolsonaro cogitou apoiar. Porém, ela queria uma candidatura, talvez, foi errado, queria uma candidatura de direita, mas o Russomano estava disparado na frente. Com os partidos tudo na mão, o Bolsonaro falou, eu não vou apoiar a Joyce Heisman com 4%, com o Russomano com quase 50%, cara. Aí ela traiu ele por causa disso. Joyce, né? Quem mais? Kim Kataguiri, que é o cara que foi pra rua, fez o movimento Vem Pra Rua, que derrubou a Dilma e tal, e elegeu o Bolsonaro. Beleza. Ele queria um ministério, porque o sonho do MBL, pode olhar aí, que agora mirrou, né? Acabou, virou em nada. Mas é o sonho deles, ele fala abertamente. É ser presidente. Então eles acharam o seguinte, Bolsonaro, você faz um governo e você vai distribuir, o Moro pega um, só que o Bolsonaro fez o quê? Eu vou fazer um governo só e vou entregar. Ele falou, não, e virou as costas, falou, não vou entregar. Aí o Kim Kataguiri saiu, aí foram saindo. Desses traidores aí, que eu já expliquei 4, teve um erro do Bolsonaro. Só que eu sou pai, né? Aí eu falo meio sentindo no coração que você também é pai. Um erro muito grande do Bolsonaro foi proteger Flávio Bolsonaro. Foi mexer na Polícia Federal para proteger o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque ele sabia das investidas da Polícia Federal contra o Flávio Bolsonaro. Porém, essa mesma polícia que hoje trabalha... Gente, o Alexandre de Moraes mandou um áudio. Eu quero Eduardo Bolsonaro. O que a gente faz? Gente, usem a criatividade de vocês. Então o Bolsonaro sabe, bastidores que a gente não sabe, o Bolsonaro sabia, falou, vamos pegar meu filho, não tem nada, eu vou proteger. Aí talvez eu como pai faria isso. Mas eu acho que ele deveria ter feito diferente. Para ficar à luz de claridade, porque era o que nós brigávamos. Claridade, seja claro, seja honesto, seja sincero. E ficou aquela meio cortina de fumaça que ele fosse igual aos outros. Não evidenciou porque o Bolsonaro não deixou corrupção no governo. Mas ele poderia muito bem ter feito diferente o tratamento do Flávio Bolsonaro, na minha opinião. Sabe? Aí ficou quase que elas por elas, eles não podiam levantar nada contra ele, porque não tinha corrupção no governo. Mas ficou assim... Toda hora, Bolsonaro mexe aqui, Bolsonaro mexe aqui, Bolsonaro mexe aqui, Bolsonaro mexe aqui, mexendo. Bolsonaro mexeu tudo a Polícia Federal para blindar o filho dele. Foi aonde... Então, por isso houve as traições. Não foi culpa do Bolsonaro, foi das pessoas que traíram mesmo. Foi conta que o Bolsonaro não entregou. O Bolsonaro falou para Sony Tronic, Soraya Tronic. Soraya Tronic. Tronic lá. Aí ele pegou e falou assim... Aí não sei o que, cara, era a aliada dele, né? Ele falou assim, a senhora, catou o papel assim... A senhora me pediu cargo tal, cargo tal, cargo tal, cargo tal. E esses cargos aqui eram para pessoas técnicas, eu não podia te dar. A partir daqui, você vai abrir as costas para mim. Ele falou no debate. Então, assim, agora eu vou explicar tudo isso aqui que aconteceu. Eu tinha um sonho de ser candidato, minha esposa não apoiava. Eu chamei o André Bueno, que é pastor de Perus, inclusive, um dos maiores eventos do Brasil. E quem me indicou lá foi o senhor, pastor Fábio Santos. Não só me indicou, como segurou minha vaga nos últimos minutos. Só está aqui, diz o senhor. não vamos entrar nessa polêmica que o pastor do Paraná quis me barrar lá. Não fale isso aí, pastor, não fale isso aí. E aí, com a sua indicação, com a minha Deus, eu estive lá e eu fiz uma amizade com ele. E ele, candidato a deputado estadual, inclusive está no exercício, né? Sim, entrou como suplente. Entrou como suplente, agora está no exercício parlamentar, está exercendo. E fazendo um trabalho incrível, né? Fazendo um trabalho excelente. E tenho certeza de que Deus vai dar essa vitória agora para ele no pleito de 2026. E ele veio ministrar no Congresso de Adolescentes da sede da UMADSE. Curitiba, Uniadse. E ele veio com uma pessoa que trabalha no PSD, que é o partido de Kassab, né? Aliado do Lula, que não fala que é, mas é aliado do Lula, que odeia o Bolsonaro, que também não fala porque não pode falar, mas estou falando. E ele esteve presente na mesa. Eu fui levar minha esposa a fim de que Deus usasse o pastor André para mostrar para ela
qual é o posicionamento de um homem de Deus na política. Eu poderia entrar, que eu queria entrar. Falei, se o pastor Adriano convencer minha esposa, eu enterro esse projeto aqui, porque eu estava bem em São José, lá do pastor Ival, eu tinha 2, 3 instrumentos, eu tinha um adolescente lá, que ele fazia live que dava 30 mil pessoas à noite. Tava com a cidade na mão, e eu junto com ele, nós estávamos com uma equipe muito boa para ser candidato. Mas aí sem a esposa, não, falei, não adianta. Consigo os 3 mil votos, mas não perco dela. Enfim, levei ela lá. E no meio dessas conversas, que não vai ao caso aqui, ele mostrando para ela, conversando e tal, estava na mesa o secretário do PSD, amicíssimo do Kassab. E eu perguntei assim para ele, como é que tá a eleição em São Paulo? Ele falou, o fulano leva a eleição. Eu falei, não, o Tarcísio ganha. Ele ganha não. Eu falei, ganha a eleição. Tarcísio ganha a eleição em São Paulo. Você pode anotar em qualquer papel que você quiser. Ele ganha a eleição em São Paulo. Ganha não. Eu falei, ganha a eleição em São Paulo. Você pode ter certeza. Ganha o primeiro turno. Não sei o que e tal. Aí ele falou, mas uma certeza eu te dou. Eu falei, qual? Bolsonaro não ganha a eleição. Eu falei, você tá louco, rapaz? Os números na mão, com o governo bom, o povo prosperando. Ele falou, não ganha a eleição. Ele falou, não é o melhor, mas não ganha a eleição. Não é o melhor para o país ele perder, mas ele não ganha a eleição. Eu falei, mas com base em quê? Ele falou, já sentei com o Kassab várias vezes. O Kassab já... Quando fala Bolsonaro, o Kassab dá dor de cabeça, põe a mão na cabeça. A gente define o Bolsonaro com uma frase, e ali eu entendi. Ele, qual? Ele falou, Bolsonaro é inegociável. Bolsonaro tá voando, já sentamos várias vezes, dá uma pasta para um, dá uma pasta para outro, sossega tudo, banca Globo, dá publicidade, faz aqui e vai para calmaria, vai ver a sua vida. Ele não negocia, ele é militar. Caso perdido. Falou que ele não negocia na política, não sobrevive. Ele vai perder. Então, ele paga, talvez hoje, por não ter um processo contra ele de maneira criminal, por corrupção, né? Por má administração, mas ele paga também por ser militar. Mano, você vê que na campanha, ele levando os cantores, né, sertanejo, as pessoas falando dele e tal. Nas convenções, eu vim em Goiânia, lá para quase 8 mil pastores, aqui do Zé Wellington, aqui, né, em São Paulo, e os caras falando dele. O Zé Wellington diz, vai ganhar o primeiro turno, não sei o quê. E ele militar, ele não servia para fazer isso aqui, ó. Ele não reage. Ele aqui, ó. Falei, mano, esse cara é muito militar. Então é o jeito dele, cara. O cara nasceu assim, foi forjado assim, foi forjado no meio do mato. Quem nasceu no exército sabe como é que é. Direto eu converso com um que foi militar, falou, militar é formado assim, mano. Eu falava, como é que pode? Eu falava pra Roberta, minha esposa, como é que pode? Ele não reage a nada, ele não reage a nada. Os cantores iam lá e cantavam um negocinho, tá? Em vez de eles abraçar, se mover, ele aqui, ó. Ele, até chorando, né? Ele não... É, o rosto dele assim, não ó, muda, né? Vai caindo assim. Vai caindo ele com a cara séria. Ele, né? Tipo assim, vai lágrima, cai logo, eu não vou é verdade, ele não se move não, pô. Não se Então move. ele perdeu muito por não ser negociador. É o que ele falou do Lula. O Lula não tinha conseguido ganhar a eleição, ele trouxe todos os partidos, tá aí se lascando, mas tá segurando todo mundo, tá dando pasta para todo mundo. Quebrando o Brasil, mas tá... Os artistas, tem um ator que fez um filme agora, 4.200.000. Sabe quem pagou? Lei Rouanet. Você, eu, Lei Rouanet. É. Mas, pastor, tu ia falar do que lá no Maranhão, lá mesmo, que tu entrou na política e não saiu mais? Pelo amor de Deus. Será que nós ganhamos voto pra alguém ou tiramos? Fala, seja sincero. O irmão aqui, é pregador ou o irmão é político? O irmão falou... Seja sincero, pastor, pra encerrar. O irmão aqui. falou mais de política do que do ministério em si. O que aconteceu? Seja sincero, pastor, não minta. Tá comendo muita picanha, pastor? Pai, Deus tem sido bom com a gente. Eu não posso reclamar não, velho. Não, né? Eu tô Não, sentindo não lá posso. do- Não posso reclamar não. Se eu falar que tá ruim pra mim, eu sei que tá ruim pro Brasil. Brasil no geral tá quebrado. As coisas estão muito caras. Só que é aquilo, o dinheiro entra, se você não tiver cuidado, irmão, vai tudo embora, porque a inflação tá muito alta, né? E o Pix, pastor? Hã? O que o senhor tem a dizer? O nosso amigo Nicolas foi eficiente, coeficiente? Totalmente eficiente. O Nicolas é uma voz, né? É bom que eles consigam diminuir aí a idade para vir a governador, senador e até Não, presidente. governador não pode sair, não pode senado e presidente. Até presidente, né? Seria uma boa opção hoje. Seria uma boa opção, uma voz, né? O senhor Se o sabia- Bolsonaro deixar, né? O senhor sabia... Não, que se Não ele deixa não, ele não Se deixa. ele não sair, ele tem que vir apoiar o nome, né? É. E você sabia que tem uma costura para que Ratinho Júnior e Michele façam? Você viu a pergunta que a moça da CNN fez pro Bolsonaro sobre os candidatos essa semana? Não vi. Não viu? Tem Não. uma entrevista, tá rolando uma entrevista na CNN. Ele, por que o senhor não apoia logo outro nome, né?
O senhor disse que o plano A é o senhor, o plano B é o senhor, o plano C é o senhor. Aí ele respondeu. Ele falou, vocês podem se candidatar. Se candidata, gente, sai. Vão pra rua e chama o povo. Bota o povo na rua. Nas primeiras pesquisas já joga 10, 15% e vão. É que muitos querem que eu já fale o nome. Eu não posso falar o nome. Que tem ainda a chance de eu sair. E eu vou ver o nome lá na frente pra justiça não pegar. Mas podem sair. Falou, tá aí o Caiado, tá saindo já. O Caiado tá andando, né? Pode sair, tá? Aí ele disse assim. Aí ela começou a perguntar. Vou perguntar alguns nomes. Aí falou Tarcísio, né? Aí falou Nicolas. Por isso que eu não sei onde foi que ele falou isso. Que ele falou do Nicolas, né? Falou que era um bom nome e tal. Fulano. Aí, quando perguntou... Aí o doutor Nicolas, muito precoce, muito novo na gestão do Brasil. Tá com mandato de deputado agora, vai amadurecer para estar pronto. Fulano. Não falou mal de ninguém, só falou, ó, precoce. Quando tocou no assunto do Tarcísio, ele, bom gestor. Esse vai ficar bom já. Também não disse que era para hoje, né? Mas também não distanciou. Aí perguntou assim... Ratinho Júnior. Aí ele deixou escapar uma informação que eu colhi lá dentro do Planalto quando eu fui. Aí bateu. Você viu essas informações? E você acha que o Ratinho Júnior teria a chance? Aí ele disse, esse eu me dou bem. E esse seria um bom nome. Ele quase deixou escapar, que ele não escapa. Ele falou bem assim pra ela, depois você vê. Já falei demais. Mas há uma costura de que ele não saindo, vem Ratinho e Michele na vice. Seu governador, né? Agora, mas eu não sei se tem força para o Brasil, não. O que tu acha, Léo? Pro porque, Brasil não tem porque força, nas não. Pesquisas, a Michele... Nas pesquisas, a Michele já está... Na pesquisa, a Michele já está batendo 28%, mano. Lula 30 e poucos. Mas também não acredito na força da Michele, não. Véio. Você acha que Ratinho Júnior trazendo todo o Sul e o pai dele na TV... Não. E a Michele e o Nicolas andando com os jovens, a Michele com as mulheres não movimenta, não? O Bolsonaro andando, aquele Bolsonaro vai andar. Querendo ou não, hoje a Michele está bastante popular, né? Tá. Mas popular no meio da igreja, né? Evangélica. E a igreja evangélica não define uma eleição, véio. Se definisse, o Bolsonaro teria ganhado, né? Era para ganhar, né? Mas, enfim... Vamos deixar pra lá, né? Vamos deixar pra lá. Você quer continuar solto, né? Continuar trabalhando, fazendo isso. Era pra ganhar, né? Sim. Mas acredito que se tivesse mais votos, não teria nem como... Entende? Entendo. Porque chegou ali, né? Usou muito ela, né? E usou muito ela. Ela foi... A Michele praticamente viajou, ganhou todas... Nicolas. Mas eu acredito, assim, que tem que ser alguém... O Pablo Marçal, se não tivesse dado tiro no pé, velho... Seria um nome forte, entendeu? Agora aí tá o nome... Eu gostei da sua cara, por isso que eu vou falar, tá? Aí tá o nome que eu denunciei. Denunciei não assim na mídia, né? Eu vou corrigir a palavra. Eu identifiquei antes do pastor Silas os desvios dele. Porque, inclusive agora nos cursos de psicanálise, né? Que eu quero fazer esse ano, quero começar agora no meio do ano. Minha esposa tá terminando. No curso de psicanálise, ele é usado como exemplo de psicopatia. Aí eu comecei a ver isso antes do pastor Silas. Por quê? Eu achei estranho. Depois ele chega às 10h20 da manhã, quando tem a ação publicitária ali em torno do Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele não fez uma divulgação, ele chega às 10h20 da manhã no Brasil. Dá tempo de sair de Guarulhos às 10h20 e chegar no Ibirapuera, né? Ali rapidinho, pertinho. E ele só chegou 4 horas da tarde, quando já tinha terminado todos os discursos, que começou às 2h. E aí, ele tenta subir no palco, já tinha acabado. O segurança aparece no vídeo, o segurança diz, já acabou, ele queria falar. Aí ele posta um vídeo dizendo assim, pastor Silas Malafaia me impede de subir no trio. Só que eles já estavam lá no camarim, já estavam indo embora já. Tá tomando café para poder ir embora. Aí ele pega e faz um vídeo, aí eu me assustei. Ele falou, mas olha o povo que vem na Paulista me ver. Aí aquele povo que vai ver o Bolsonaro, ele falou que foi ver ele. Aí eu falei, não, esse cara é psicopatia. Mas era um cara que tinha chances 1000, né? Ele... Logo quando ele começou a se candidatar, os caminhos Sim. ali. Mas aí ele acabou se perdendo. Se ele fosse original... Mano, ele se perdeu em suas ideias, pô. Perdeu. Porque, vamos lá, é claro, o pastor Silas Malafaia, ele chamou o povo foi pras ruas. Mas teve um momento que o Pablo Marçal, ele estava tão forte
que ele, se ele fizesse o movimento, ele ia levar uma galera ali pra Paulista também. Só que aí o cara começou... Aí o pastor Silas Malafaia meteu o vídeo contra ele, deu uma enfraquecida nele, entendeu? E aí ele vem no final com aquele... Como é o nome lá? Laudo falso, né? Aí já era, irmão. O cara... Aí agora também... O cara postou uma foto antiga com o Trump, mano, dizendo que esteve com o Trump agora. Aí a entendeu? mulher perguntou assim pra ele, Caiado, aí ele falou, Caiado. Zema, falou, Nicolas, a mulher do CNN, perguntando pro Bolsonaro agora. Fulano, é aí que ele termina falando do Ratinho. Aí ele, tá, o Ratinho tá. Aí eu falei, então é verdade, pensei, né? Aí fulano, aí perguntou, Pablo Marçal, esse eu não quero falar nada. Ela, não, mas presidente, você é o presidente, você tem que falar. Não quero falar, não. Só que eu acho que a mulher inteligente sabe que se cutucar o Bolsonaro não aguenta, né? Não, mas é um aliado, o senhor. Não, meu aliado não. Aí o Bolsonaro sem querer falou. A inteligente foi psicóloga ali, a repórter. Aí ele, eu não vou falar, vou te falar por que eu não vou falar. Eu não vou falar porque é um cara que tem uns comportamentos, aquele laudo lá contra o Boulos. Se vai com ele, pode se prejudicar também. Laudo com Boulos. Falou, agora tirou uma foto com o Trump mostrando aqui. A foto é antiga. Isso é muita loucura. Aí ele falou assim, e aí na época ele veio aqui, ó. Tá vendo aqui? Só que ele foi lá. Ele tá ali, ó. Recebi ele aqui e falei com ele. Eu dei o negocinho que ele dá lá. O medalhão, a medalha, né? Deu a medalha pra ele, tirou a foto. Ele usou a foto, chegou lá e falou, Bolsonaro vai me apoiar, prefeitura de São Paulo. Eu já mandei no grupo aqui. Falei, não vou mandar não, só recebi ele aqui. Aí no outro dia já tava batendo em mim, bateu no meu filho Flávio, bateu no Carlos Bolsonaro, bateu no Tarcísio, bateu no Silas. Falei, não, ele não tem o que falar não, ele não quer falar. Você vê que as pessoas não conseguem nem falar sobre ele mais, ele se perdeu. Ele tentou, você viu ele fazendo vídeo com o Nicolas, tentando puxar a conversa com o Nicolas aí, e o Nicolas meio desconfortável, Sim. sabe? Agora, se esse podcast aqui a gente não foi polêmico, a gente não quis polemizar, né? Eu só falei que o Alexandre de Moraes patrocinou o 8 de janeiro e... Não quis polemizar. Rapaz, se o Alexandre de Moraes ver isso aqui, cara, esse podcast corre risco, na verdade, pô. Mas já deixando claro que não foi o podcast, foi o convidado. Tá bom, senhor ministro? Qualquer coisa, rede social dele é PR Nielsen Gonçalves. Isso, vai nisso aí que você não vai achar não, que não é PR. Caiu.